Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 2, apenas o verso 19. Colossenses 2, 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos mais uma vez colocar esse tempo juntos diante do Senhor em oração. Senhor, é com grande regozijo, confiança e expectativa que nós nos achegamos a Ti reunidos. Realmente esse é um tempo para nós extraordinário e não comum, porque toda a nossa esperança e expectativa está em vermos algo mais das Tuas belezas, Tua face, Tua glória, Teus conselhos, Tua palavra, Teu reino, Teu chamamento. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos introduza pelo Espírito na realidade do reino espiritual. Usa a Tua palavra. Invocamos-te, ó Espírito Santo. Tu mesmo que inspiraste essa palavra. Venha interpretá-la e explicá-la aos nossos corações. Nós te pedimos confiadamente, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos todos esses dias um foco único, um tema único. Nós vamos destacar a primeira frase desse verso 19, e não retendo a cabeça. E vamos procurar, no aspecto positivo do assunto, examinar quais seriam algumas das evidências de uma assembleia que retém a cabeça. É claro que esse é um assunto extenso na palavra. Nós estamos longe de qualquer pretensão de esgotar esse assunto. Agora, há marcas muito definidas de uma assembleia que retém a Cristo como cabeça nas Escrituras. E penso que nós carecemos da ajuda do Senhor para que então nós possamos examinar algumas delas durante esses dias que tivermos juntos. Então, seriam evidências de uma assembleia que retém a cabeça. Em primeiro lugar, os irmãos veem que esse versículo faz uma abordagem negativa. E antes de entrar exatamente nessas marcas, talvez vejamos a primeira já hoje, mas nós precisamos de um preâmbulo aqui, examinando este verso. Então, olhe com atenção para a sua Bíblia de novo, para esse verso. E não retendo a cabeça. Vamos extrair essa primeira frase. Veja o contexto em que ela foi colocada. Se os irmãos têm lido essa epístola aos Colossenses, sabem que ela é uma epístola de tremenda advertência. Sabemos que ali, historicamente falando, já havia, embora não historicamente falando, o gnosticismo como uma ideologia, ele ainda não estava estabelecido nos seus moldes, mas todos os germens desse gnosticismo, que imperou no final do primeiro século e no segundo século, ele está aqui em germen, dentro das exortações que Paulo faz a essa assembleia, para que não se desvie de Cristo. Então, quando essas advertências são feitas, esse verso 19 faz, na minha maneira de ver, como uma coroa, ele é um clímax de tudo que Paulo vem dizendo até aqui. Ele diz que se nós nos distraímos de Cristo em função de algumas das coisas que ele menciona nesse capítulo 2, então o resultado é que nós não poderemos retê-lo como cabeça. Então essa é a primeira expressão importante, ela então vai governar todos os nossos dias de estudo da palavra, como já falei, pelo aspecto positivo. Reter a cabeça. O que é reter a cabeça? Quais são as evidências de que retemos a cabeça?
Há marcas muito específicas, muito práticas, muito reais. Nós não podemos achar, e esse é um dos riscos que corremos, que porque nós professamos o nome do Senhor, então todas as coisas entre nós serão automáticas. Irmãos, esse é um grande risco, uma grande tentação e um grande engano. Por exemplo, nós ouvimos coisas assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. E aplicamos isso de maneira automática. Mas isso não é automático. Porque estarem 2 ou 3 reunidos debaixo do seu nome, não significa que nós falamos, ó Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor. Mas significa que nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor. Se nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, então nós não podemos reunir debaixo do seu nome. Podemos falar isso, mas não podemos ter a realidade disso. Assim como nós poderíamos ir a qualquer casa comercial dessa cidade, usando o nome de qualquer irmão e dizendo que nós fomos lá para comprar alguma coisa no nome dele, sem que ele tenha ordenado, sendo que essa não é a sua vontade, né? E nós estaríamos usurpando o nome desse irmão, assim com relação ao nome do nosso Senhor. Então, reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus não é algo automático. E como nós nos enganamos, então, nesse assunto? Nós invocamos o nome dele, ó Senhor, fazemos as nossas coisas, damos lugar ao que somos, servimos a Deus na energia da carne e falando o nome dele, invocando o nome dele. Então, esse é um grande risco que todos nós corremos como assembleias do Senhor. E quando, com a ajuda do Senhor, entrarmos nessas marcas, essas evidências de que retemos a cabeça, ajude-nos o Senhor a levarmos esses assuntos aos seus pés e a orarmos sobre isso, para que nós vejamos, pelo Espírito, se o Senhor tem nos introduzido nessas marcas, de maneira bem prática. Irmão, tudo que está no meu coração em termos de encargo, é que nós possamos ter, pelo Espírito, esse reino da realidade espiritual aberto para tocarmos essas coisas. Do contrário, elas só serão mais informações para nós. Talvez você tenha uma listazinha aí, dessas evidências que nós vamos compartilhar, interessante, de algo que você não tinha pensado, mas nada disso vai se traduzir em realidade. Se nós não levarmos isso aos pés do Senhor e fazermos aquela oração corajosa de Davi no final do Salmo 139. Não apenas como indivíduos, mas como assembleia. Sonda-nos, vamos passar para o plural, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos caminhos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Se o Senhor, pelo Espírito, não promover isso em nós, nós teremos 6 dias perdidos. Mas se o Senhor, pelo Espírito, promover isso em nós, então Ele terá o seu lucro. Assim, confiamos na parte do Senhor. Então, antes de entrar exatamente nessas evidências, vamos continuar olhando para esse versículo. Não retendo a cabeça. Se você examinar essa palavra retendo, até mesmo nas nossas traduções, você vai encontrar várias traduções diferentes, todas boas, e que traduzem o sentido do termo reter como ele é usado. Algumas versões dizem, não ligado à cabeça. Não ligado à cabeça. Muito boa essa ideia, porque essa é uma das ideias de reter a cabeça. Não ligado à cabeça. Outra tradução diz, ignorando a cabeça. Também em sentido negativo. Não retendo ou ignorando. Outra tradução coloca de uma maneira também bem significativa, dizendo assim, e não glorificando a cabeça. Também uma expressão muito interessante, muito específica. Não glorificando a cabeça. Por quê? Porque o grande tema de Colossenses qual é? Do que Colossenses trata? A glória de Cristo. Sabemos que Romanos, de maneira tão especial, enfatiza a glória do Evangelho. Colossenses, de forma tão especial, a glória de Cristo. Efésios, de forma tão especial, a glória da igreja. Hebreus, de forma tão especial, a glória da carreira cristã. Esses 4 livros tão fundamentais para o nosso entendimento dessa chamada economia ou dispensação de Deus no Novo Testamento. Então, aqui está uma dessas epístolas, que trata da glória de Cristo. Então, quando Paulo exorta nesse verso 19, essa ideia está embutida, como algumas traduções o fazem, quando traduzem o termo do original. E não glorificando a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado.
Então, os irmãos veem que essa é uma ideia, em primeiro lugar, abordada aqui no texto de maneira negativa, e nós vamos passá-la para o aspecto positivo. O que é, então, reter a cabeça? Para que tenhamos um crescimento harmônico, ordenado. Então, essa é a primeira frase importante nesse verso. Não retendo, ignorando, não glorificando a cabeça ou não ligado à cabeça. A segunda frase desse verso, de novo, atente então para a sua Bíblia. Da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Então, de novo, vamos com atenção no texto. Você reparou, através dessa segunda frase, nesse verso, que a ideia de reter a cabeça é ambos, pessoal e corporativo. Por que nós sabemos que é pessoal? Como temos falado já outras vezes para os irmãos, nunca leia a Bíblia como um livro qualquer. Ela não é um bom livro. Ela é um livro verbalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, quão importante é sempre olharmos o contexto do que o Espírito Santo está nos falando. Então, se você for para trás, não precisa ir muito, verso 16 em diante, você vai ver que há um ninguém mencionado aqui. E ninguém não é corporativo, ninguém é pessoal. De novo, no verso 18, há outro ninguém mencionado aqui, fazendo referência, então, a qualquer alguém, não é? Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, lua nova, festa, sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. E quando Paulo entra nessa linha, desse raciocínio do ninguém, ele diz assim que esse que faz isso, ele tem, veja o final do verso 18, uma mente carnal e ele não retém a cabeça. Então está muito evidente por esse ninguém e ninguém, que o reter a cabeça é uma questão, por um lado, pessoal. Você e eu, como pessoas, podemos não reter a cabeça. E o que isso significa? Quando nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, em especial. Professamos o nome dele. Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Não retendo a cabeça. E as marcas que vamos entrar, embora elas tenham por essência uma ênfase corporativa, nós sabemos que na dispensação de Deus, o pessoal e o corporativo não podem ser separados. O corporativo toca diretamente o pessoal. E o pessoal toca diretamente o corporativo. Nunca perca isso de vista, querido irmão. Paulo é tão cuidadoso quando ele fala sobre isso. Penso que você se lembre. 1 Coríntios 12, 27. Quando ele vai falar dessa questão corporativa. Veja o que ele diz. Ele fala assim: vós sois o corpo de Cristo. Ideia corporativa. Porque Coríntios 12 é um capítulo corporativo. O corpo é um e tem muitos membros. Todos os membros são muitos, mas constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Então, a partir especialmente do verso 12, ele entra em toda essa questão corporativa. Os olhos, a mão, o ouvido, não pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de voz. Todo um contexto corporativo. E chega no verso 27, ele diz assim: ora, está fazendo uma conclusão, vós sois o corpo de Cristo, porque essa é a ênfase. Agora escute o que ele diz com atenção. E individualmente. Você localizou esse verso aí? Então, quando ele está falando sobre o corpo de Cristo, ele não deixa a questão da individualidade de lado. Mas olha o cuidado que ele tem pelo Espírito. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente. Então ele falou do corpo e falou do indivíduo. Mas agora ele traz de novo o indivíduo para o corpo. E diz assim, individualmente, o que nós somos individualmente? Ele poderia dizer assim, individualmente nós somos os indivíduos. Não é? Mas ele disse, individualmente nós somos o quê? Membros desse corpo. Não é maravilhoso o cuidado do Espírito de Deus? Você viu a harmonia divina que existe aí? Por um lado, nós não perdemos o que podemos chamar de individualidade. Isso nunca será perdido. Nem quando estivermos face a face com o nosso Senhor. Nós não seremos imersos numa massa amorfa de adoradores, porque Apocalipse diz que nós teremos nas nossas frontes, e fronte é algo individual. Cada servo terá na sua fronte escrito o nome dele. Os seus servos o servirão. Ou seja, a nossa individualidade nunca será perdida. Por outro lado, todo o trabalho do Espírito Santo é para que nós percamos o nosso individualismo, não a nossa individualidade.
Por isso, quando esse verso tão precioso é colocado aí, Paulo menciona a individualidade, mas ele mostra que essa individualidade, ela funciona de maneira corporativa. Não é uma individualidade que funciona de forma isolada. Ah, irmão, quão precioso é isso para nós, compreendermos isso, e vivermos, e praticarmos isso. Então, voltando ao que estávamos falando, esse reter a cabeça, ele é em primeiro lugar pessoal, por causa desse ninguém que é mencionado aqui. Então, cada um de nós pode perder a realidade de estar encabeçado pelo próprio Cristo. Ou seja, santificando a Cristo como Senhor nos seus corações. Aprendendo a responder ao cabeça. Agora, reforçando, este é só um lado da verdade. Porque a próxima frase, essa que estamos mencionando, ela vem nos ajudar tanto, quando ela coloca assim, da qual todo o corpo. Da qual o quê? Da qual cabeça. Né? A cabeça é o sujeito aqui. Então, não retendo a cabeça. Desta cabeça, todo o corpo. E agora o que ele diz sobre o corpo? Suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Então agora o que está enfatizado nessa frase? Que esse reter a cabeça é uma questão corporativa. Então eu queria que você atentasse para essa combinação importante aí. Está muito claro que é uma questão individual por causa do ninguém. E está muito claro que é uma questão corporativa por causa do corpo, que é mencionado logo em seguida ao cabeça. Esse cabeça da qual todo o corpo. Tanto que essa frase diz assim, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Quem está suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos? O corpo. Então a questão corporativa foi imediatamente trazida. Se esse corpo não está bem suprido por essas juntas e por esses ligamentos, então ele não poderá receber suprimento da cabeça. Porque são as juntas e ligamentos que irão supri-lo. Então você vê aí essa combinação tão divina do pessoal e do corporativo. Acho que é bem mais interessante nós usarmos o termo pessoal do que o termo individual, embora o termo individual não seja errado. Né? Mas a questão do pessoal e do corporativo, penso que faça uma combinação bem mais harmônica. Então as duas estão aqui. Suprido e bem vinculado por suas juntas. Sabe o que diz uma outra tradução desse suprido e bem vinculado? Usa as expressões provido e organizado. A primeira palavra nós gostamos muito, né? Provido. Agora, a outra palavra, ela entra que é atravessada no nosso ouvido. Não é? Porque graças ao Senhor, e graças ao Senhor mesmo, nós temos recebido entendimento de sua parte, pelas Escrituras e pelo Espírito, de que o corpo de Cristo não é uma organização, mas é um organismo vivo, porque ele é um corpo. Agora, irmãos, se nós nos desintoxicarmos de todo esse aspecto negativo do significado dessa organização que é de dentro para fora e que não confere com a vida e tudo mais que nós estamos cansados de saber, vamos desintoxicar o termo organizado e vamos olhar como a Bíblia o usa. Porque essa é uma das ideias contidas aqui, sim, se você examinar esse texto. Que esse corpo ele está provido, escute essa tradução, talvez você tenha essa tradução na sua mão. Todo o corpo provido e organizado. Alguém tem aqui essa tradução? Aí, tem várias dessas traduções aqui, não é? E não foi mal traduzido. Por que nós sabemos que não está mal traduzido? Você não precisa nem conhecer grego, não. Vale mais a graça do que o grego. Então, olhe para o seu corpo. O seu corpo é o quê? Desorganizado? Muito organizado. Só que ele está respondendo a uma organização que vem da onde? Da vida. É porque é a vida no corpo que o corpo é harmônico, é ajustado, é organizado. Então, isso é uma palavra boa, não é? Acontece quando a organização, ela impera sobre a vida, ela mata a vida. Porque ela é uma organização de fora para dentro. E não uma organização de dentro para fora. A organização de Deus é de dentro para fora. A vida se organiza, a vida é harmônica. A vida flui de maneira organizada. De novo, o apóstolo Paulo é tão claro nisso. Quando ele olhou para aquela assembleia tão desorganizada no sentido de vida, Corinto, e disse assim, Deus não é de confusão, mas de paz, não é? Mostrando que a operação de Deus é em harmonia. Tratando-se de profetas, falem dois, ou quando muito três, e os outros julguem. Se vier a revelação que está sentado, cale-se o primeiro. Isso não é organização? É. Só que é a organização do Espírito.
É a liderança do Espírito, é a organização da vida, não é? Então vamos tomar cuidado com as palavras, para nós não jogarmos no lixo aquilo que depois nós vamos ter que ir lá fazer reciclagem, não é? E trazer de volta para o lugar adequado e correto, como Deus a usa e como Ele deseja do seu povo. Então essa é uma outra ideia importante aqui. O corpo é suprido e organizado, ou o corpo é suprido e é bem vinculado, pelas suas juntas e pelos seus ligamentos, porque ele é corpo. E ele precisa responder ao cabeça como corpo, e não apenas como membros do corpo nós respondemos à cabeça. Então, há os dois aspectos. Nós respondemos ao cabeça pessoalmente, e nós respondemos ao cabeça corporativamente. Acho que não há nenhuma dúvida, se você analisar esse texto, não é? Está tão evidente aí. Mas é importante reforçarmos essa ideia. Não há, no mover do Senhor, algo como viver a vida cristã e eu em Cristo na minha casa. Porque o pessoal e o corporativo andam juntos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Não apenas da reunião da igreja, por mais extraordinária que ela seja. E é extraordinária a reunião da igreja, quando liderados pelo Espírito Santo. Não é? Quão extraordinária é a adoração, o partir do pão, falar do Senhor, a mutualidade, o aspecto profético, a liderança do Espírito. Que maravilha é a reunião da igreja. Né? Mas também a vida da igreja, a vida de 24 horas por dia. Porque sabemos que a igreja não é uma reunião. Né? A igreja tem reuniões, mas a igreja não é reunião. Então, esse aspecto pessoal e esse corporativo são tão preciosos. Andam em harmonia, juntos. Um traz riqueza para o outro. Não há como crescer no pessoal se não crescermos no corporativo. Graças ao Senhor por isso. Imagine se você tivesse aquele dedo no corpo que acha, né, que pode crescer de forma pessoal. E digamos que ele cresça mesmo. Então cresce aquele dedão, engrossa o dedão, ele cresce tanto que ele até curva para o lado. Não é? Existe uma doença que faz isso com o dedo. Aquele dedo fica um membro anormal, não é? Ele cresce, ele engrossa, ele vira, ele entorta, é aquela coisa horrível no corpo, aquele dedão, não é? Nós podemos ser esse dedão, se esse pessoal não acompanha o corporativo. Isso é muito triste. No corpo de Cristo não há harmonia, não há beleza e mais, não há utilidade. Não é? Para que serve um dedão desse? Torto desse jeito, sem movimento, enrijecido, não é? Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. O pessoal e o corporativo, sempre andando juntos. O corporativo ele vem enriquecer o pessoal, ele vem trazer uma fluência para o pessoal, e o pessoal da mesma maneira, enriquecer o corporativo. Então essa é a segunda frase importante do verso. Agora olha a terceira, olha como ele termina. Cresce o crescimento que procede de Deus. Que linda frase. Porque então, acho que estamos autorizados a pensar do lado negativo, pelo contexto. Há um crescimento que não procede de Deus. Qual crescimento é esse? Sabe que é uma palavra muito interessante aqui que faz uma antítese com crescimento no verso 19? É a palavra do verso 18. Na minha tradução, essa palavra não aparece. Mas ela, de novo, ela é muito boa e confere com a ideia original. Mas há outras versões em português que essa palavra aparece. É a palavra inchaço. Então também você possa ter na mão aqui uma dessas traduções. Que no verso 18 diz assim, parte final do verso 18. Baseando-se em visões, essa versão diz metendo-se em coisas que não viu, né? E depois diz enfatuado, na minha versão. Há uma outra versão que diz inchado, sem motivo algum na sua carnal compreensão. E essa versão diz enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então veja como essa palavra inchaço também faz uma antítese interessante para aquilo que o Espírito Santo quer dizer no verso 19. Que há um tipo de crescimento que não é crescimento, porque ele não é normal, ele não é sadio, ele não é harmônico. Então, que nome ele dá para isso? Inchaço. Inchaço não é crescimento normal. Faz volume, faz aparência, não é? Mas nós queremos dar um jeito de acabar com ele logo, não é? Ou é doença, ou é tumor, ou é acúmulo de líquido. Qual é essa doença? Não é? Inchaço na sua carnal compreensão. Irmãos, que advertência séria do Espírito Santo. Se nós não retemos a cabeça de maneira pessoal, se nós não retemos a cabeça de modo corporativo, está aí nossa história.
inchaço. Que coisa terrível. Isso é um juízo de Deus, não é? Então há também outra versão que traz essa frase final do verso 19 da seguinte maneira: vai crescendo, um gerúndio, com o aumento de Deus. Está bem interessante, muito boa. Esse corpo que retém a cabeça, ele vai crescendo, porque é um contínuo, né? É de glória em glória. E como que ele vai crescendo? Ele vai crescendo com um aumento de Deus. Porque o próprio Deus vai gerando naquele corpo, em Cristo, pelo Espírito, aumento. É um aumento que provém de Deus. É aumento, na verdade, do próprio Deus nele, não é? Então, essa é a ideia, as 3 ideias importantes desse versículo 19. Primeiro, compreendermos o que é reter a cabeça. É tanto pessoal quanto corporativo, e os dois são inseparáveis. Está aqui mais um assunto em que o que Deus uniu não separe o homem. Nós queremos ter morte na vida espiritual, é só separarmos o pessoal do corporativo. E procurarmos ter atitudes independentes, serviços independentes, mentalidade independente e tudo mais independente, né? Isso é uma sentença de morte para a nossa vida cristã, porque o pessoal e o corporativo são inseparáveis. A segunda ideia importante é como o corpo pode reter a cabeça. Depois vamos entrar nas evidências, ainda não estamos lá, estamos fazendo só um preâmbulo, mas você vê aqui de modo geral, primeiro, como esse corpo, então no sentido corporativo é claro, como ele pode reter a cabeça, suprido e bem organizado ou bem vinculado pelas suas juntas e pelos seus ligamentos. Você sabe que Colossenses e Efésios são 2 epístolas chamadas de gêmeas, pares. Se você ler Efésios 4, 15 e 16, Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos, a mesma ideia aqui, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ao verso 16 de Efésios 4, diz assim: de quem todo o corpo. Então é exatamente o que ele disse aos Colossenses, só que de forma diferente. Há aspectos diferentes da verdade mencionados nas 2 epístolas, senão nós precisaríamos de uma só, não é? Elas não são idênticas, elas são complementares. Então ele fala que essa cabeça, de quem todo o corpo, e aí ele apresenta a ideia, suprido e bem vinculado pelo auxílio de toda a junta e pela justa cooperação de cada parte, ele conclui assim o verso 16 lá: efetua o seu próprio aumento. A mesma ideia aqui, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, há outra verdade aqui, nessa última frase, tão preciosa, para não ser perdida por nós. Sabe qual é? A igreja não precisa de nada externo a ela para crescer. Ela não precisa de filosofia, ela não precisa de psicologia, ela não precisa de estratégias, ela não precisa de eloquência, não precisa de oratória, não precisa de intelectualidade, não precisa de nada. Ela tem os próprios elementos, e todos são espirituais, para que ela possa efetuar o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Oh, irmãos, que corpo maravilhoso é esse, o corpo de Cristo. O Senhor nos leve ao arrependimento. O que nós temos feito com o corpo de Cristo? Como ele é precioso, como ele é rico, como ele é abundante, estabelecido pelo Espírito Santo, para ser vivido por nós na realidade espiritual. Só há um caminho para nós retornarmos a isso, que nós vemos aqui nesse verso tão rico, verso 19. Esses 3 aspectos aí. E esse caminho se chama arrependimento. Arrependimento. Irmos diante do Senhor, para que Ele nos mostre no que nós temos pecado contra Ele, a cabeça, e contra o seu corpo, que é a igreja. Para que nós possamos ter o seu aumento. Então ajude-nos o Senhor, examinando essas evidências, a nos sondarmos diante dele como indivíduos e como assembleia. Como indivíduos, porque reter a cabeça tem um aspecto pessoal. Como assembleia, porque o pessoal não vai a lugar algum sem o corporativo. Então ajude-nos o Senhor nesses assuntos. Vamos entrar, depois dessa introdução, na primeira evidência. Vamos extrair essa primeira evidência da própria epístola aos Colossenses. Eu sei que, muito provavelmente, você deve conhecer, pelo menos razoavelmente, essa epístola. E se conhece, você sabe que o capítulo 2 é um capítulo pesado, de muitas advertências. O verso 8 começa com a palavra cuidado, uma palavra notória,
nessa epístola. Porque Paulo escreve essa epístola com um tom de urgência, de advertência. Cuidado. Já lá no verso 4, logo que ele termina os 3 primeiros versículos, especialmente o 2 e o 3, falando das riquezas de Cristo, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele fala isso no verso 3. E logo no verso 4 ele já entra com a advertência, e desde o 4 ele vai ao capítulo todo com advertências. Diversas advertências. A primeira delas está no verso 4. Assim eu vos digo, em Cristo estão ocultos todos esses tesouros, todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. E eu vos digo isso para que ninguém vos engane com os seus argumentos atraentes. Algumas versões dizem raciocínios falazes. A ideia são argumentos atraentes. Paulo chama isso, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, ele chama isso de sofisma. Sofisma é um argumento atraente. Sofisma é algo que parece que tem roupa de verdade, mas não tem corpo de verdade. Tem aparência de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Sofisma. A mesma ideia está implícita aqui, no raciocínios falazes ou argumentos atraentes. Isso é uma primeira exortação para nós examinarmos tudo à luz de quem Cristo é. Se não converge para Cristo, se não revela as glórias de Cristo, se não leva os nossos corações à devoção a Cristo. E aqui queria que você notasse muito essa frase, querido irmão e irmã, porque nós somos muitas vezes intelectualistas demais. Nós achamos que esse assunto de ver a glória de Cristo também é intelectual. Olha essa epístola, ele é a imagem de Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, olha as glórias de Cristo no capítulo 1. Mas se a nossa visão, vamos pôr entre aspas, dessa glória de Cristo, não está nos conduzindo à devoção prática, real, à consagração, à vida de união com Ele, à vida de união uns com os outros, que visão é essa? É tudo menos visão da glória de Cristo. Né? Assim vos digo, para que ninguém vos engane com seus argumentos atraentes. Aqui na igreja dos Colossenses essa assembleia estava minada de intelectuais. Minada de intelectuais. Intelectuais judaizantes, intelectuais, como falamos, com os germens do gnosticismo, muita intelectualidade. E por isso mesmo se desviando de Cristo. Então o capítulo 2, não vamos inicialmente entrar nele, nem sei se faremos isso no final da reunião, porque na verdade o meu peso é chamar a atenção para aspectos positivos. E o capítulo 2 ele é essencialmente negativo. É claro que há verdades positivas, né? Mas o Espírito Santo é um mestre, e um mestre ensina assim. O aspecto negativo e o aspecto positivo. De novo, são duas coisas inseparáveis. Ele ensina com o não, e ele ensina apresentando a verdade positiva. Ele ensina o ponto e o contraponto. A tese e a antítese. Essa é a maneira do Espírito Santo. Então, o capítulo 2, ele é essencialmente negativo. Ninguém vos engane, cuidado, filosofia, rudimentos do mundo, vãs sutilezas, ascetismo, legalismo, misticismo, tudo isso está no capítulo 2. Baseando-se em visões, naquela versão diz, metendo-se em coisas que não viu, acha que viu, não é? Então, espiritualismo, não espiritualidade, espiritualismo, misticismo, e muito ismo mais nesse capítulo 2. Mas esse não é meu encargo para essa reunião. Nós vamos ir ao capítulo 1. E vamos chamar essa primeira evidência de retermos a cabeça, tanto como indivíduos ou como pessoas, como assembleias, tanto no aspecto pessoal como no aspecto corporativo. Vamos chamar essa primeira evidência para que o Senhor nos ajude a nos sondar. Vamos dar o nome a ela de não nos distrairmos de Cristo. A primeira evidência, a primeira marca de que nós pessoalmente estamos retendo a cabeça e de que nós corporativamente, então, como assembleia, estamos retendo a cabeça é não nos distrairmos de Cristo. Irmão, ajude-nos o Senhor a não chover no molhado. Que a palavra do Senhor possa ser nova para nós. Distrairmos de Cristo é uma questão muito séria. Nós podemos distrair dele usando o nome dele. Nós podemos distrair dele, já falamos, reunindo em nome dele, ou professando que nos reunimos no nome dele. Nós podemos distrair dele na obra dele, no serviço a ele.
Nós podemos nos distrair dele na igreja dele. Distrair de Cristo é algo muito penetrante e algo muito sutil. Então, quando Paulo escreve o capítulo 1, e é daqui que vamos extrair algumas lições, quais seriam nossas salvaguardas? Se o capítulo 2 tem uma nota, uma ênfase, né, primordialmente negativa, é só você ler. O cuidado com isso e com aquilo, como já falamos. O capítulo 1 tem uma nota primordialmente positiva. Então, se você separar, eu acho que nesse caso aqui, a divisão que é feita na maioria das versões, por essas expressões em negrito, é uma boa divisão. Porque no capítulo 1, se você abriu sua Bíblia, de 9 a 12, Paulo ora. 9 a 12 é uma oração, uma única oração. Nos versos 13 até o 23, o foco é a glória de Cristo. E que texto esse? 11 versículos, que refletem de uma maneira, talvez paralela a essa, só Hebreus. Os 4 primeiros versículos de Hebreus, que trazem tanta glória junta numa única passagem. Então, talvez só Hebreus 1, de 1 a 4, possa se comparar a Colossenses 1, 13 a 23. Muita glória numa mesma passagem, concentrada. Como nós falamos, esse aqui é como um psicotrópico. Você toma um e fica uma semana sem dormir. Né? São 11 versículos cheios, carregados de quem Cristo é. Depois nós vamos examinar um pouco sobre isso. E vemos por que é tão proeminente essa questão para nós como indivíduos e para nós como assembleia, retermos a cabeça. E retermos a cabeça fala, em primeiro lugar, de estarmos fixos, estarmos ávidos, estarmos nos regendo pela visão da glória de Cristo, quem Cristo é. Acho que talvez todos os irmãos aqui já ouviram falar de um querido servo de Deus do passado chamado Watchman Nee. Sabe o que ele disse certa vez? Qualquer experiência espiritual, escute isso, qualquer experiência espiritual que não venha a nos acrescentar algo mais da realidade espiritual, de quem Cristo é e do que Cristo fez, deve ser considerada espúria, sem nenhum valor. Sabe o que ele estava procurando combater naqueles dias? O que nós devemos procurar combater avidamente nos nossos dias? Subjetivismo. Né? Andarmos pela experiência, entre aspas. Então ele diz, olha, qualquer experiência espiritual, não importa que você tenha passado isso ou passado aquilo, né? Entendido que o Senhor moveu isso ou moveu aquilo em termos de experiência espiritual na sua vida, se ela não te acrescentou algo mais da realidade espiritual de quem é o Senhor Jesus e do que Ele fez, da sua obra, então de que vale essa experiência espiritual? Para onde ela te conduziu? O quanto ela te trouxe do caráter de Cristo formado em você? Nada. Né? Pode ter enlevado a tua alma, enlevado tuas emoções, não é? Mas na mesma velocidade que o balão enche, o balão murcha. Né? Então, os versículos 13 a 23 são uma concentração da glória de Cristo. E também o verso 24 até o final, o verso 29. Também uma boa divisão aqui. Esse aqui é um parágrafo só. Inclusive, se você não sabe, uma nota apenas de passagem aqui interessante. Todas as vezes que você lê a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia assim, todas as vezes que você encontrar um versículo que comece com uma letra em negrito, isso significa que um parágrafo está se iniciando. Muito importante. Porque muitas vezes essas divisões em negrito, elas não conferem com uma boa divisão. Nós sabemos que no original elas não estão. Né? Esses subtítulos em negrito, eles foram acrescentados pelos tradutores. Então não é a palavra inspirada de Deus. Esses letreiros em negrito que estão entre os textos, ou subtítulos. Então, os subtítulos você pode esquecer, eles não contêm no original. Agora, o negrito, sim. O negrito marca o texto que foi usado, original, marca parágrafos. Então, quando você vê aqui o agora, no verso 24, é início de um parágrafo, porque o A está em negrito. Né? Se é que a sua Bíblia tem isso. E depois, quando você lê o capítulo 2, verso 1, se você tem a edição revista atualizada, você vai ver que a palavra gostaria está com G em negrito. Então é mais um parágrafo. Então é importante você respeitar os parágrafos. Nós podemos dizer assim, o Espírito Santo falou em parágrafos. Né?
Os subtítulos foram acrescentados, mas os parágrafos não. Então, no verso 24 a 29 é um parágrafo. O que acontece nesse parágrafo? Paulo fala das aflições de Cristo. E eu gostaria de tomar esses 3 parágrafos. O parágrafo da oração, de 9 a 12. Esse parágrafo maior, que vai do 13 até o 23, da glória de Cristo. E esse último parágrafo, de 24 a 29, das aflições de Cristo. E vamos ver como isso nos ajuda nessa primeira evidência de que nós estamos retendo a cabeça, tanto pessoal como corporativamente. Então, os irmãos estão acompanhando isso? Reter a cabeça, tanto pessoal como corporativamente, se complementam. Não há como separá-los. Primeira ideia que vimos. Segunda, quais são essas evidências? Então, a primeira delas, não nos distrairmos de Cristo. O que o capítulo 1 pode nos ajudar no sentido de não nos distrairmos de Cristo? Então, vamos ver esse parágrafo da oração, esse parágrafo da glória de Cristo e esse parágrafo das aflições de Cristo. E vamos buscar, com a ajuda do Senhor, extrair lições importantes para nós aí, tanto pessoal quanto corporativamente. Em primeiro lugar, essa oração. Irmãos, se nós não temos sido distraídos de Cristo, nem pessoalmente e nem corporativamente, essa oração tem que ser um registro da nossa relação com o Senhor. Um registro da nossa avidez. Aquilo que nós desejamos acima e além de tudo. O que seria? Vamos ler essa oração? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, esse o aqui é Epáfras, que é citado no versículo 7 como um companheiro de Paulo, que estabeleceu a igreja dos Colossenses, que Paulo não conhecia pessoalmente, né? Ele fala isso no capítulo 2, que ele não os viu face a face. Então ele disse que desde o dia que ele ouviu o seu cooperador Epáfras, verso 9, ele não cessa de orar por vós. Nós sabemos que quem está orando aqui é esse homem que não se distraía de Cristo, que tinha uma visão tão clara da glória de Cristo, assunto do próximo parágrafo, vamos chegar lá, e que sofria as aflições de Cristo, assunto do último parágrafo, que também vamos procurar chegar lá. Então você vai ver uma combinação linda aí, que eu queria que você atentasse. A oração de Paulo, as glórias de Cristo e as aflições de Cristo. Em primeiro lugar, são duas coisas que nós não colocaríamos juntas de jeito nenhum. A nossa cabeça, né? Problemática, tantas vezes. Nós nunca ligamos glória com aflição. Aflição é aflição e glória é glória. Nós vamos ter glória a hora que a aflição acabar, não é? Enquanto tivermos aflições, não tem glória. Agora, irmãos, essa não é a mentalidade do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Há uma epístola todinha que tem esse tema, aflição e glória. Qual é? Juntas. Primeira epístola de Pedro. O tema de 1 Pedro é esse. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez apurado, mais precioso que o fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Isso é aflição. Como se uma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Né? Isso ele fala no capítulo 1. E no capítulo 4 ele repete a mesma ênfase com outras palavras. Então não estranheis, porque o propósito é para que a glória de Cristo repouse sobre vós. É o tema de 1 Pedro todo. Sofrimento e glória, aflições e glória. E de novo nós estamos vendo isso aqui. Glória de Cristo, de 13 a 23. Aflições de Cristo, de 24 a 29. Só que essa aflição de Cristo, nesse caso aqui, é algo muito particular. Não é aflição de modo geral. Nós não podemos chamar, infelizmente, nós não podemos chamar muitos dos nossos sofrimentos de aflições de Cristo. Porque a aflição de Cristo é algo muito específico. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa. Mas então, desses 3 parágrafos, o parágrafo da oração, o parágrafo da glória de Cristo e o parágrafo das aflições de Cristo. Nós vamos procurar extrair dos 3 a ajuda que, creio, o Espírito Santo nos deu. O texto está aí. Para nós não nos distrairmos de Cristo e para que essa então seja uma marca, tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida corporativa. Então, em primeiro lugar, a oração. Se nós não estamos nos distraindo de Cristo,
O que essa oração tem para nos ajudar? Se essa tem sido uma marca da nossa vida pessoal, uma marca da nossa vida corporativa, essa é a nossa oração pessoal, essa é a nossa oração corporativa. Essa dos versos 9 a 12. Então vamos examinar, é claro que vamos precisar fazer isso breve, são 3 parágrafos riquíssimos, e nós temos uma reunião só para isso. Então vamos procurar tirar algumas verdades apenas. Olha essa oração. Voltando então onde estávamos. Desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, olha essa palavra, e entendimento o quê? Intelectual. É assim que está aí? Não. Espiritual. Os dois não são iguais. Nós podemos estar cheios de entendimento intelectual e vazios de entendimento espiritual. É um entendimento que o Espírito Santo não pode usar. Ele é natural, ele é intelectual. Então, irmãos, de novo, que tentação nós temos na nossa jornada cristã de sermos intelectualistas. Abordarmos a palavra de Deus de modo intelectual. Paulo ora da mesma maneira aos Efésios, na primeira oração. Deus vos conceda, para o conhecimento dele, ou no conhecimento dele, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está dizendo que se os olhos do coração não forem iluminados, e essa expressão também ele usa lá, Efésios 1,18, nós não podemos conhecer o Senhor como ele é. Podemos tocá-lo intelectualmente, tocar a palavra, letra, mas não seremos introduzidos no reino da realidade espiritual. São 2 coisas completamente diferentes. Então, se nós não estamos nos distraindo de Cristo, essa oração é nossa oração, tanto como pessoas, como especialmente como assembleia. De pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Irmão, tem muita coisa digna de nota nessa oração. E como eu falei, nós vamos chamar a atenção só para algumas delas. Depois você, querendo, estude por você mesmo. Você percebeu que nessa oração Paulo repete 2 vezes uma palavra única? Epignosis. Traduzido aqui no verso 9 e no verso 10 da nossa versão por pleno conhecimento. Epignosis. Interessante ele usar essa palavra, né? Porque como nós falamos, os germes do gnosticismo estavam ali, assolando a igreja dos Coríntios. Conhecimento, conhecimento e conhecimento pelo conhecimento. E Paulo vem falar de Cristo e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como se ele dissesse, vocês querem conhecimento? Conheçam a Cristo. Então, 2 vezes nessa oração, pleno conhecimento, verso 9, parte final, pleno conhecimento da sua vontade. E parte final do verso 10, pleno conhecimento de Deus. Então, que nota destacada aqui, não é? Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus, andam maravilhosamente juntas. Se nós conhecemos a Deus, nós temos conhecido a vontade de Deus. Se nós temos conhecido a vontade de Deus, é porque temos conhecido a Deus. Para quem que Deus revela o conhecimento da sua vontade? Para aqueles que querem conhecer a Ele mesmo. Nosso Senhor Jesus, falando com discípulos e com aqueles que o ouviam em João 7, ele falou algo tão especial nesse sentido, irmãos. Ele disse assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou obedecê-lo, conhecerá. Se a doutrina que eu falo é minha ou se provém de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Vontade, conhecimento. Andam juntos. Deus nunca nos dará conhecimento da sua vontade, porque nós somos curiosos de saber qual a vontade dele. Ele só dará a nós conhecimento da sua vontade, se nós temos um coração que deseja obedecer a sua vontade. Então eu queria que você juntasse isso, porque isso tem muito a ver com as nossas vidas como indivíduo e com as nossas vidas como assembleia. Queremos reter a cabeça? Como temos falado, a primeira evidência, não nos distrairmos de Cristo. Usando essa oração para tentar encorpar o que significa não nos distrairmos de Cristo. Orarmos segundo essa oração do Espírito, através de Paulo, que foi escrita aqui. Termos avidez, tanto como pessoas, como assembleia, de conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Oh, irmãos, como precisamos disso. No capítulo 5 de Efésios, Paulo fala assim, não vos torneis insensatos, nécios, mas procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor.
remindo o tempo, porque os dias são maus. Que luta é na nossa vida cristã pessoal, nesse encabeçamento pessoal de Cristo. Você marido, você pai, você homem, você mulher, mãe, esposa, irmão, cidadão, não é? Na sociedade. Que desafio é para nós compreender a vontade do Senhor para nós. Para não estarmos na periferia da vontade do Senhor, mas no centro da vontade do Senhor. Você já percebeu, não é? Na sua jornada cristã, que a vontade de Deus tem centro e tem periferia, não já? Ela tem. Centro e periferia. Sabe um dos riscos de andarmos na periferia da vontade de Deus? É o mesmo risco que Isaac correu quando ele ficou ali nas bordas da terra de Canaã. É o mesmo risco que Abraão correu quando ele foi para o Egito e levou sua mulher. Quando estamos nas bordas da vontade do Senhor, nós estamos extremamente vulneráveis. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos num lugar seguro. Nós temos verdadeira paz, nós temos verdadeiro descanso. Nós já chegamos pelas lições do Senhor, e graças ao Senhor, porque essas lições são progressivas, esse conhecimento é progressivo em todos os aspectos, mas nós já tivemos algumas lições para nos deixar claros que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do universo. E o lugar mais perigoso do universo é quando nós estamos na periferia da vontade de Deus. Quando nossa vontade está chocando com a vontade de Deus, de alguma maneira. Não é? Então, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus. Combina essas duas coisas. Irmãos, não há esperança para nós como indivíduos, e nem como assembleia, se essa não é a nossa avidez. Segunda coisa importante nessa oração. Veja o verso 10. Para quem que o Senhor vai revelar a sua vontade, que é assunto do verso 9? Para quem que ele trará sabedoria e entendimento espiritual? Para quem e para quê? Veja o verso 10. A fim de viverdes. Que palavra especial. Vida cristã não é mística, vida cristã não é espiritualista, vida cristã não é intelectualista, é para viverdes. Viverdes o quê? O que diz aí? De modo, outra palavra maravilhosa. Como nós falamos, que linda é a escritura, né? Sabe qual é essa palavrinha digno aqui? O que ela significa? Harmônico. Ela é usada também em Efésios 4:1. Quando Paulo sai da seção de visão espiritual, os 3 primeiros capítulos de Efésios, e vai para o assunto da vocação espiritual, os 3 últimos capítulos de Efésios. 3 e 3. 3 para visão e 3 para vocação. E ele começa o capítulo 4 com essa vocação. Lembra? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. A mesma palavra que você está vendo aí. Digno da vocação a que fosse chamados. Então ele tem 3 capítulos sobre a vocação. Como é andar de modo digno dessa vocação? E digno é harmônico. O maestro rege e a orquestra toca. Isso é o que significa digno, não é? Nós estamos vivendo sob controle. Nós estamos vivendo sobre a liderança do Espírito Santo. Como nós falamos no início, nós santificamos a Cristo como o Senhor nos nossos corações. Tanto como pessoas, como especialmente como assembleia. Aí nós podemos dizer que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Não é porque nós somos regenerados, não. Não é porque nós somos cristãos, não. Nós podemos ser tudo isso e mais outras coisas, mas não sermos uma assembleia regida pela liderança do Espírito Santo. Por isso estamos buscando humildemente e diante do Senhor, aos pés do Senhor, examinarmos essas marcas durante esses dias, para que o Senhor nos ajude a nos sondar pessoal e corporativamente. Então, viver de modo digno, harmônico, se você quiser, harmônico ao Senhor. Para o seu inteiro agrado, outra frase tão preciosa, irmão, que nos livra de novo do que já falamos, espiritualismo, misticismo, intelectualismo. Se o entendimento que nós temos tido é espiritual, sabe qual vai ser o resultado? O Senhor será agradado. Lembrando para os irmãos uma frase daquele homem de Deus do passado, do século IV, Agostinho. Certa vez ele disse assim: ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. Frase especial essa, né? O que é certo? O que é errado? Essas são nossas perguntas. O que é lícito? Será que eu posso fazer isso, irmão? O que você acha, irmão? Me aconselha. Isso é lícito ou é ilícito? São as perguntas que nós fazemos, não é? Mas sabe qual a pergunta que nós devíamos fazer?
Isto agrada ao Senhor ou isto não agrada ao Senhor? Paulo, como homem maduro de Deus, que já tinha chegado a isso, ele disse assim: todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. De novo ele repete: todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Olha os parâmetros que guiavam Paulo. Não era a licitude, mas era o que edificava, era o que convinha. E tem mais uma terceira coisa que ele diz, no mesmo raciocínio: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar, me reger por nenhuma delas. Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, nem pelo comprar, nem pelo vender, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é um grau elevado de vida com o Senhor. Mas é para isso que Ele nos chamou. Não é maravilhoso, irmão? Então isso é viver para o seu inteiro agrado, não é? Você vê que isso não é místico, não é espiritualista, é espiritual. E o espiritual é prático. O Senhor nos chamou para isso, né? Então, se isso não é verdade na nossa vida pessoal, se isso não é verdade na nossa vida como assembleia, nós não estamos retendo a cabeça. Nós estamos nos distraindo de Cristo. Porque essa não é a nossa oração. Esse não é o nosso ávido desejo. Nós não estamos preocupados com o seu inteiro agrado. Nós estamos preocupados com o certo e errado, com o bom ou o mal, com o lícito ou ilícito. Compreende, irmão? Continuando. Frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo a palavra, no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Aqui, para não irmos rápido demais, não tem como irmos rápido demais, nessa oração tão tremenda, eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa frase, força da sua glória. Porque ela tem tudo a ver com o não distrairmos de Cristo. Então vamos tentar compreender essa expressão com o seu significado, sem se deter aqui para o português, a força da sua glória. A ideia aqui é a seguinte: nós viveremos de modo agradável a Deus como? Sendo fortalecidos com todo o poder. Como nós somos fortalecidos com todo o poder? Então agora vem essa frase especial aqui. Nós somos fortalecidos com todo o poder contemplando a sua majestade pessoal. Essa é a ideia dessa frase. Fortalecidos com poder segundo a força da sua glória. Muda aqui as palavras. Fortalecidos com todo o poder, contemplando a sua majestade pessoal. Viu a importância da visão de Cristo? Viu a importância de não distrair de Cristo? De Cristo ser esse nosso foco todo absorvente? A única maneira de nós não nos perdermos como pessoas e como assembleias é Cristo ser nosso foco todo absorvente. Por isso essa oração é tão especial. E tudo precisa ser sondado à luz do que está escrito aqui. Conhecimento da sua vontade, conhecimento de Deus, viver de modo agradável a Ele, harmônico ou digno. Você vê que não é uma oração desconexa, não é? Como tudo se encaixa de uma maneira maravilhosa nessa oração. Então, como podemos fazer isso? Fortalecidos com todo o poder, contemplando, ou segundo, através da contemplação da força da sua glória, ou da sua majestade pessoal. Aqui queria lembrar os irmãos uma ilustração dos Salmos. Lembra do Salmo 63? O Salmo 63, Davi escreveu quando Absalão tinha se rebelado. Acho que é uma linda ilustração dessa expressão aqui, força da sua glória. Porque Davi usa uma ideia semelhante naquele salmo. Ele começa o Salmo 63, quando ele estava se retirando, já tinha se retirado de Jerusalém, depois que Absalão usurpou o trono. Daquela maneira tão maligna, como conhecemos a história. Conquistando o coração do povo, fazendo adeptos, né? E depois tocando no trono do seu pai. Então Davi se retira de Jerusalém, vai para o deserto de Judá, e lá naqueles recantos, em algum momento, ele escreve esse salmo. Olha o que ele diz nesse salmo. Senhor, ou ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Talvez se fosse nós que escrevêssemos o salmo, nós escreveríamos assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Então atente para o que Absalão fez comigo, com meu filho. Ele tocou no trono. Mas tudo está debaixo do juízo do Senhor. O Senhor é soberano. Linguagem tão espiritual, não é? Mas ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ele não falou uma palavra sobre Absalão. Ele disse: eu te busco ansiosamente. A minha alma
tem sede de ti. O meu corpo te almeja em uma terra árida, exausta e sem água. Não é interessante? Aquela terra que Davi estava andando era o deserto de Judá. Refletiu o seu próprio coração nesse momento da experiência. Essa terra árida, exausta, sem água, não era só o deserto de Judá, era o coração de Davi, em função da rebelião de Absalão. Aí, continue o salmo, ele diz assim: assim eu te contemplo no santuário, não é? Para ver o quê? O que está escrito na sua Bíblia? A tua força e a tua glória. Paralela à expressão de Paulo aqui nessa oração. Sermos fortalecidos segundo a força da sua glória, ou contemplando a sua majestade pessoal. Então ele diz: assim eu te contemplo no santuário. Depois da rebelião do seu próprio filho, Absalão, ele diz: eu te contemplo no santuário, para ver a força da tua glória, ou a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Irmão, que maturidade desse homem de Deus, não é? Na verdade, nós sabemos, Davi pediu ao Senhor misericórdia para Absalão. Ele ordenou seus generais que não tocassem na vida de Absalão. E quando Absalão morreu, você sabe do pranto de Davi, dizendo: Absalão, 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 meu filho. Aquele filho que rebelou e tirou o trono do pai. O que é que Davi sabia? Davi sabia que quando Absalão tocou no trono, ele não tocou no pai dele, mas ele tocou em Deus. Porque trono é um assunto de Deus. Ele é quem estabelece reis, é ele quem remove reis. Então, quando Absalão toca no trono, ele tocou na autoridade, e então ele tocou em Deus. Então, Davi sabia o que ia acontecer com ele. Por isso ele clamou por misericórdia, pelo seu filho. Mas olha como ele escreveu esse salmo. Ele não perdeu visão da força da sua glória. Davi foi regido pela visão da força da sua glória. Isso tem que ser verdade para nós como indivíduos, irmãos. E tem que ser verdade para nós como assembleia. Do contrário, nós já nos distraímos de Cristo. Distraímos de Cristo nas reuniões da igreja de Cristo. Distraímos de Cristo na obra de Cristo, nas atividades para Cristo. E assim vai. Não é? Força da sua glória. Nós não vamos ter tempo de entrar nos outros parágrafos com detalhes, mas vamos abusar do nosso tempo mais alguns minutos. A seção de 13 a 23, eu acho que seria uma dificuldade nós entrarmos aqui em alguns pontos, escolher alguns pontos e deixar outros, por causa da riqueza dela. Então nós não vamos entrar em praticamente nada. Vou só chamar a atenção dos irmãos para duas palavras nela. Porque assim como na oração, epignose, ou pleno conhecimento, apareceu duas vezes, aqui aparece também uma palavra duas vezes, muito especial, que nos ajuda a ter uma contemplação da glória de Cristo muito particular e especial. Sabe qual é a palavra? Primogênito. Se você lê essa seção de 11 versos, de 13 a 23, várias vezes, leia várias vezes, esse mesmo conjunto de 11 versículos, a palavra primogênito vai destacar para você. Sabe por quê? Porque Cristo, por um lado, no versículo, vamos localizar aqui onde estão as palavras, 15, ele é o primogênito de toda a criação. O que significa? Que Cristo é o cabeça de toda a criação. Por que nós sabemos? Os versos estão aí para explicar. É porque nele foram criadas todas essas coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele, foi criado para ele, e nele tudo subsiste. Então ele é primogênito de toda a criação. Um dos sentidos da palavra primogênito é o mais elevado. O mais elevado. Então, primogênito de toda a criação. Cristo é o cabeça da sua criação. Agora a palavra é repetida. Primogênito. No versículo 18. E agora ele é primogênito do quê? Não é linda a combinação? Assim como epignoses na primeira sessão, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus, são inseparáveis. Andam juntos, como já vimos. Primogênito de toda a criação, primogênito de entre os mortos, são inseparáveis. Porque Cristo é o cabeça de toda a sua criação, porque Ele é o Criador. Tudo foi criado nele, para Ele, por Ele. E nele tudo subsiste. E primogênito de entre os mortos. Porque Ele é o cabeça agora, um cabeça particular. Um cabeça do quê? Da igreja, que é o seu corpo. Então, quando o primogênito de toda a criação, ele se torna primogênito de entre os mortos, ele encabeça a igreja. Vamos colocar de outra maneira para ficar claro para você.
Quando o Senhor Jesus, o unigênito de Deus, ele cria todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o próprio Criador, como já falamos. Quando ele se faz homem e passa pelo sacrifício da morte, ressurreição e ascensão e assenta no trono, ele se torna o primogênito de entre os mortos. Quanto à sua criação, quando ele cria, ele encabeça tudo que criou, porque foi ele que criou, por si, em si e para si. Quando ele ascende e é entronizado, ele encabeça uma nova criação. E essa nova criação é a igreja. Ele é o novo homem. Cristo e a igreja compõem um novo homem de uma nova criação. Então, como primogênito de entre os mortos, e se você olhar o verso 18, ele é muito claro em mostrar, ele é a cabeça do que diz aí? Não é da criação, porque da criação ele já foi falado. Primogênito de toda a criação. Agora, este cabeça aqui, no verso 18, é enquanto, e é isso que ele é, primogênito de entre os mortos. Então ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. E se você está fazendo a conexão correta do texto aqui, esse princípio também não é princípio da criação. Nada a ver com a criação. Esse princípio aqui é princípio da nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele é o princípio dessa nova criação. E como princípio dessa nova criação, ele é o primogênito de entre os mortos. Foi assim que ele iniciou essa nova raça. Primogênito de entre os mortos. Então essas duas palavras, primogênito de toda a criação, primogênito de entre os mortos, são um resumo das glórias de Cristo nos 11 versos, de 13 a 23. Glória do cabeça criador. Glória do cabeça do corpo, que é a igreja. Então, de novo, você vai ver, como nós falamos, 11 versículos carregados da glória de Cristo. Mais uma marca. Nós estamos absorvidos por essas suas glórias. Essas glórias nos tornaram adoradores em espírito e em realidade. Essas glórias nos levaram à devoção. Essas glórias nos tornaram servos. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essas glórias nos tornaram idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Essas glórias nos tornaram capazes de viver para o seu inteiro agrado, como pessoas e corporativamente. Agora, o último parágrafo. Vamos extrair algumas lições rápidas dele. O foco da oração, pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus. O foco das glórias de Cristo, primogênito de toda a criação, porque é o cabeça de toda a criação, primogênito de entre os mortos, e então cabeça da igreja. O foco do último parágrafo, as aflições de Cristo. E agora então nós vamos concluir com esse parágrafo, dizendo o seguinte, irmãos: se nós temos sido focados em Cristo, não nos temos distraído de quem Cristo é, nem pessoal e nem corporativamente, essa tem que ser uma marca em nós. Qual marca? As aflições de Cristo. E aqui, irmão, eu queria encerrar com isso, que o Espírito Santo deixe essa nota bem fresca nos nossos corações. Vamos colocá-los de maneira diferente, mas abordando o mesmo foco. A ideia aqui é, não pode haver igreja de maneira prática, de maneira experimental, ou experiencial, se você quiser, se não houver participação nas aflições de Cristo. Sabe como Paulo coloca isso para os Gálatas, com outras palavras, mas a mesma ideia? Meus filhinhos, Gálatas, estavam se distraindo de Cristo. Começaram no Espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne. Meus filhinhos, por quem eu, de novo, veja-se de novo. Ele já tinha sofrido por eles, agora ele sofre de novo. Por quê? Porque eles estavam se distraindo de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto, né? Sofro de novo dores de parto, as aflições de Cristo. Dores de parto. Qual o propósito dessas dores de parto? Qual o propósito das aflições de Cristo? Na linguagem de Colossenses. Gálatas 4,19, que nós estamos citando. Como termina esse verso? Até que Cristo seja... Acho que você sabe que o texto original tem uma palavrinha a mais, que a maioria das versões não coloca. Sabe qual é? Plenamente.
O versículo é assim: teknós, ou filhinhos, é a palavra usada no original. Filhinhos, crianças. Não é ruiós, filhos maduros. Se eles fossem maduros, Paulo não precisava escrever a carta dos Gálatas para eles. Então ele chama de teknós, de filhinhos. Meus filhinhos, por quem eu, de novo, sofro dores de parto. Gálatas 4,19. Até que Cristo seja plenamente, é a palavra que falta aí em muitas versões. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Essas são as aflições de Cristo. Então, irmão, reúna isso aqui, junto a essa primeira evidência que nós, então, estamos gastando essa reunião para enfatizar. Não nos distrairmos de Cristo significa, não apenas que nós vamos orar segundo Cristo, pelo Espírito. A oração está lá para nos ajudar tanto, como vimos. Também não significa apenas que nós estaremos absortos, focados pela contemplação da glória de Cristo, porque o nosso Cristo é o Cristo das riquezas insondáveis. Quanto mais bebemos, quanto mais nadamos, nós vemos que estamos na praia, porque Ele é o Cristo de riquezas insondáveis. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós fomos chamados para conhecer a Deus. Pobre de nós, não é? E por outro lado, que privilégio, né? Então, irmãos, esse é um outro aspecto, a glória de Cristo. Mas não perca esse último. Se nós estamos focados em Cristo, se nós não estamos nos distraindo de Cristo, que é essa primeira evidência, nós iremos sofrer as aflições de Cristo e participar das aflições de Cristo. Que nós, então, falamos no início. Não se iguala a aflições nossas por motivos pessoais, de tribulação, ou de sofrimento, ou de qualquer aflição. Não. A aflição de Cristo é algo muito específico e particular. O que é a aflição de Cristo? Se você ler o parágrafo do 24 ao 29, você vai encontrar a explicação. Não precisa ficar curioso e nem fazendo especulação. Leia a Bíblia só, deixa ela te falar. Então o verso 28 vai te ajudar, te mostrar qual é a aflição de Cristo. Sabe o que diz? Leia. Depois dele falar que Cristo em vós é a esperança da glória, e Paulo era um mestre bastante, para muitos, controverso. Sabe por quê? Eles diziam que é muito complicado ouvir Paulo e entender Paulo, porque Paulo faz o que os filósofos daquela época não gostavam, não, nem um pouco. Digressão. Sabe o que é uma digressão? Digressão é alguém que vai seguindo um raciocínio, aí ele entra numa vila, numa viela, assim. Aí ele vai naquela viela, e às vezes ele volta, mas às vezes ele não volta. Ele fica perdido naquela vila, não é? Porque ele foi conduzido de uma outra maneira. Esse é Paulo. Às vezes ele entra num atalho e não sai do atalho, não é? Mas que atalhos maravilhosos. Atalhos inspirados. O Senhor o conduziu assim, não é? Então aqui, nesse texto, ele faz um atalho, mas ele volta nesse texto. Então ele entra no atalho no verso 25. Porque depois ele fala assim, olha, as aflições de Cristo eu preencho na minha carne, a favor, em função de o seu corpo, que é a igreja. Agora olha o atalho, é como se ele abrisse um parêntese. Ele quer falar um pouquinho dessa igreja, né? Ele saiu da linha de raciocínio dele, está dizendo assim, a igreja, da qual eu me tornei um servo, de acordo com a economia de Deus, que me foi confiada, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra de Deus é o mistério que estiver oculto do século. Você viu o tamanho da digressão? Ele abriu um parêntese. Agora, sabe onde ele fecha? No 27. Quando ele vai falar, Cristo em vós é a esperança da glória. Agora ele entrou de novo na questão das aflições de Cristo. Quais eram as aflições de Cristo? Está aí, no verso 28. O qual nós anunciamos agora, advertindo a todo homem. Por isso que ele sofria. Advertindo todo homem. A palavra aqui é forte. No original, ela tem mais peso do que exortação. São duas palavras diferentes. A palavra admoestar ou a palavra advertir são idênticas no português. Traduzem a mesma palavra no original. Ela é mais forte do que exortar na língua original. Significa, então, qual a diferença de exortar e admoestar? Ou exortar e advertir. Exortar significa endireitar o que estava torto, né? Abrir um caminho reto. Exortar. Agora, advertir, a ideia da palavra é a seguinte: você pega uma pessoa que de alguma maneira está se distraindo de Cristo e você chacoalha ela assim pelos dois braços, dizendo assim, acorda, olha o caminho que você está andando, olha o resultado que você vai chegar. Então, essa palavra advertir no original contém a ideia de
anunciar para alguém um erro de pensamento, ou de propósito, ou de conduta, e as suas consequências. Isso é advertir, uma palavra fortíssima. Então Paulo diz que ele advertia todo homem, dizendo, abre os seus olhos, presta atenção, esse é o caminho que você está andando, este é o resultado dele, advertindo a todo homem. Se você notou, nesse verso 3 vezes aparece a palavra todo homem. Então acho que ela é algo significativo nesse parágrafo. No parágrafo da oração, 2 vezes epignosis, pleno conhecimento. No parágrafo da glória de Cristo, 2 vezes primogênito. E nós vimos como ele divide o parágrafo em 2, né? Da criação e da igreja. E nessas aflições de Cristo, 3 vezes a expressão, todo homem, todo homem, todo homem. 3 vezes. Porque esse era o sofrimento de Paulo. Sabe por quê? Porque a igreja é edificada com homens, com seres humanos, regenerados. Então Paulo exercia esse ministério da dispensação da graça de Deus, como ele chamou no verso 24 e 25, com este foco. Todo homem, todo homem, todo homem. Fazendo o que com esse todo homem 3 vezes? Olha o versículo. Primeiro, advertindo todo homem. Já vimos o peso dessa palavra. Paulo não era um político. Paulo não procurava agradar a homens. Ele falou isso muito claro para Coríntios. Se nós procurássemos agradar a homens, nós não seríamos servos de Cristo. Não é? Advertindo a todo homem. Segundo agora, o que mais? Ensinando a todo homem. Olha, irmão. Se nós não estamos distraindo de Cristo, essa é uma marca da vida da Assembleia, que não se distrai de Cristo. É uma Assembleia que adverte. Não é uma Assembleia de amigos. Não é uma Assembleia social. Não é uma Assembleia de bom convívio. Não é uma Assembleia filantrópica. Que o Senhor nos guarde. Nós não podemos nos tornar numa coisa dessa, porque essa é uma aberração. A igreja não é isso. A igreja é lugar de advertência. A epístola aos Hebreus, no capítulo 3, diz assim, que nós devemos exortar mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vemos o pecado de uma maneira bem diferente que o Espírito Santo vê. O Espírito Santo vê o pecado como um calejador de consciência. Mas nós não vemos assim. Mas o Espírito Santo vê. Então ele diz, ninguém seja endurecido, aquela crosta, calejado, porque ele não foi exortado, porque ele não foi advertido, porque ele não foi buscado, e buscado insistentemente, com oração, com companheirismo, com verdade, com amor, tudo que é necessário, advertindo a todo homem, mas também ensinando a todo homem, porque nós precisamos apontar o caminho, não é? Nós podemos só dizer, olha, isso é assim, está errado, isso não é, mas então o que é? E o ensino é positivo. A advertência tem foco, tem ênfase negativa, e o ensino tem ênfase positiva, né? Ensinando todo homem. Quando ele escreve Romanos 12, ele diz assim, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. E esse era Paulo. Por quê? Porque ele não se distraía de Cristo, focado em Cristo, na glória de Cristo, e sofrendo ou cumprindo as aflições de Cristo na sua carne, a favor da igreja que é o seu corpo. Irmão, essa não é uma posição tremenda, irmão? O sofrimento expiatório de Cristo foi absolutamente perfeito. Aquele lagar, ele pisou sozinho. Ninguém poderia cooperar naquela obra. Só ele poderia fazer. No que concerne a gerar a igreja. Por favor, observe a diferença. Mas no sentido de edificar a igreja, nós somos chamados para ser os seus cooperadores. De Deus somos cooperadores, disse Paulo. E lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Tão claro. Como nós podemos ser cooperadores dele? Em primeiro lugar, não nos distraindo dele. Orando segundo o Espírito, nas prioridades dele. Já vimos aí. Absortos pelas glórias de Cristo. Quem Cristo é? Como cabeça de toda a criação, como cabeça do seu corpo, que é a igreja. E esse terceiro, não perca isso. Se você ainda nem pensou sobre isso, por favor, irmão, leia esse versículo várias vezes, 24 a 29. Ore ao Senhor, porque é algo que compete a nós entrar nas aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sem essas aflições, não haverá igreja.
Pode haver ajuntamento, pode haver grupo social, pode haver grupo com o mesmo interesse. Não haverá igreja. Porque a igreja é resultado de dores de parto. A igreja só pode ser edificada através de dores de parto. Se ninguém sofre pela igreja, não há igreja. Se nós não preenchemos as aflições de Cristo, não há igreja. Advertindo todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria. E agora a terceira vez. A fim de que apresentemos todo homem. Terceira vez. Qual era então o foco das aflições de Paulo? Para fazer o quê? Advertindo, ensinando. Agora vem o terceiro, todo homem aí, que mostra o propósito final. Qual é? Apresentar todo homem o quê? Significa o quê? Maturidade. Maturidade. Maturidade da igreja. As aflições de Cristo são para isso. É porque Paulo sabia que o Senhor Jesus não terá núpcias com uma igreja menina, com uma igreja confusa no entendimento, na prática, na vida. Na linguagem dele, em 2 Coríntios 11, não adornada. Eu zelo por vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Uma igreja adornada. Então, aflições de Cristo são resultado de não nos distrairmos de Cristo. Que coisa importante essa, irmão. Que marca essa? Você vê que não tem nada de teórico? Vamos terminar dizendo o seguinte. Pessoalmente falando, nós temos participado das aflições de Cristo? Temos? Nós só temos duas opções, na verdade, estritamente falando. Ou nós sofremos as aflições de Cristo, ou nós sofremos as nossas aflições. Infelizmente, a maioria das nossas aflições não são as aflições de Cristo. Quando nós não sofremos as aflições de Cristo, nós podemos até sofrer as aflições da igreja. Aliás, isso é frequente. Quando não sofremos as aflições de Cristo, nós sofremos as aflições da igreja. Mas quando nós sofremos as aflições de Cristo, nós temos como resultado a edificação da igreja. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, propósito final, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. A ideia da palavra perfeita, completo em Cristo, adulto em Cristo. É a ideia da palavra. Esse é o propósito das aflições de Cristo. O pai ama os seus filhinhos, mas ele não tem contentamento em que eles permaneçam filhinhos. De pequena estatura, de pequena compreensão, de pequena utilidade e, consequentemente, de pequeno prazer para o seu coração. Porque ele nos chamou para ser filhos maduros. Então, ajude-nos o Senhor a nos sondarmos nessa primeira evidência, no aspecto pessoal e no aspecto corporativo. Aflições de Cristo são uma necessidade para nós como Assembleia. E elas são vividas assim, quando nós nos advertimos. Você sabe que o preço disso é alto, né? Você não quer sofrer? Então não advirta ninguém. Você não quer sofrer? Não ensine nada para ninguém. Né? Mas se nós nos ocupamos de Cristo, uns dos outros, exortando-nos, advertindo-nos, amando-nos, servindo-nos, aflições de Cristo. Mas que aflições maravilhosas essa, irmão. Paulo nunca levantou um queixume a Deus, dizendo, ó Senhor, será que compensa? Ele nunca fez essa oração. Por que ele nunca fez essa oração? Porque ele viu a glória de Cristo. E ele viu a noiva de Cristo. Então essa oração é impossível para Paulo. Tão impossível que ele escreve assim para os Coríntios. Eu me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Né? Então ajude-nos o Senhor a nos sondar como pessoas e como Assembleia. Se essa marca tem sido verdade para nós. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque teu chamado para nós não é teórico. Como te agradecemos, porque o Senhor nos chamou para um discipulado tão prático, aprendendo de ti, que és manso e humilde de coração. Senhor, nosso sincero desejo é nos apresentar ao Senhor como pessoa e também corporativamente, para que o Senhor
possa sondar aquilo que é teu, as tuas assembleias, a tua igreja. Nós sabemos que o Senhor procura o Senhor mesmo nas nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para que nós vejamos como o Senhor vê. Encoraja-nos com relação às tuas aflições. Dá-nos uma visão tão absorvente da tua glória que nós nos rendamos de todo a ti, para o teu inteiro agrado, e que possamos ser ministros dessa nova aliança, em favor do seu corpo, que é a igreja. Vem, Senhor, em verdade, em luz, nos sondar o coração. Expurga-nos de tudo aquilo que compete contigo, tudo aquilo que entristece o teu espírito e que nos inabilita para sermos cooperadores teus. Senhor, coloca esse senso de urgência nos nossos corações, para que nós não nos enganemos a nós mesmos. Nós te pedimos, continua nos falando ao coração, confiamos em ti, esperamos em ti. Em nome de Jesus. Amém.